Paz do Senhor. Quero abençoar a cada um nesta tarde no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós abençoamos, é no nome de Jesus que nós conseguimos o nosso milagre, amém? Eu quero deixar uma palavra nesta tarde, amada igreja do Senhor, e todos aqueles que vão ouvir a palavra nesta tarde, que se encontra em Marcos 10, o cego de Jericó, Marcos 10, 46, que se diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, porque por onde ele passava, ele não rejeitava ninguém. Por onde ele passava, ele não desfazia de ninguém, porque assim lhe havia aprendido, porque ele era o nosso Deus, ele era filho de Deus. E o que me chama algumas coisas a atenção aqui nesta palavra, é que ele estava ali à beira do caminho. Eu acho que ele já tinha por si que por algum lugar Jesus, o mestre, ia passar. Mas ele estava ali à beira do caminho a mendigar. De repente, encostado numa pedra à beira do caminho, às vezes meio que escondido, com vergonha, né? Porque Bartimeu, irmãos, era um homem que trabalhava com ferro, ferreiro. Ele construía ferraduras. Bartimeu estava, dizem as grandes leituras bíblicas, que Bartimeu era um dos ferreiros que fazia ferradura aos cavalos da corte do rei. E eu creio que por um acidente Bartimeu veio a ficar cego. E Bartimeu era noivo. Bartimeu era noivo e com vergonha de ser um cego, falou que agora eu não presto para mais nada. Muita gente está se sentindo desta maneira, decomanaias, já não se sente para mais nada, já não acha que não serve para mais nada. Mas eu quero te dizer algo: você é uma ferramenta do reino dos céus. Você pode achar que as pessoas não te dão valor, mas o Senhor Jesus, querido, te trouxe como ferramenta. Você é uma ferramenta do céu. Então Bartimeu não quis mais casar, porque achou que não ia ter mais serventia. O que um cego pode fazer? Vai fazer a noiva, a mulher, passar fome? Né? Então ele saiu a mendigar, abandonou tudo a sua carreira e saiu a mendigar. Saiu a mendigar. E aí ficou à beira do caminho, mas ele sabia que havia alguém que ia curá-lo. Ele ouvia falar de Jesus, o Nazareno, que passava por ali. Ele já ouvia comentar. E ele ficou meio que ia por ali, esperando que o mestre passasse. Assim como nós muitas vezes ficamos esperando a resposta de Deus para a nossa vida. Muitas vezes há tantos que nós enfrentamos, que nós ficamos esperando a resposta de Deus. Mas ali ele ficou à beira do caminho a mendigar. Mas logo ele ouviu um grande tumulto, porque Jesus vinha vindo.
Ele era cego, mas ele tinha uma visão perfeita. Às vezes você não está enxergando o que está acontecendo, mas você tem uma visão perfeita para ouvir o Espírito Santo de Deus falar com você nesta tarde. Você pode estar com os olhos vendados, você pode estar com os olhos cheios de escama, cego espiritualmente, mas os seus ouvidos estão prontos para ouvir a voz do Espírito Santo nesta tarde. Olha aí o Espírito Santo falando contigo, a voz dele é suave, é tremenda. E Bartimeu ouviu um grande barulho de uma grande multidão que vinha pelaquela estrada, porque as estradas daquele tempo, os caminhos eram meio cheio que de pedras. E ele ouviu aquela multidão que vinha, e um comentava um falatório. E a Bíblia diz que de longe ele ouvindo que era Jesus de Nazaré. Por que será que ele ouviu? Porque a multidão vinha falando: Jesus, Jesus, cura, me cura, Jesus, abençoa meu filho, porque meu filho está doente, Jesus, toca em mim porque eu estou enfermo. Ele ouvia falar de Jesus. Então ele começou, mais rápido, ele levantou-se, porque ele estava meio que escondido, envergonhado, porque ele era um grande homem, né, trabalhador, e de repente se caiu naquela situação. Não se envergonhe da situação que você se encontra, não se envergonhe, porque o meu Deus não faz exceção de pessoas. Fique sabendo que você é um instrumento, uma ferramenta preciosa para o meu Deus. Você pode ter certeza. De repente ele se levantou e começou a gritar. A Bíblia diz que estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que Jesus começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grite aí agora neste momento: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que está acontecendo na sua vida, ou o que você vem passando, mas Jesus, o teu Criador, sabe do que você está passando. Ele sabe do que você necessita nesta tarde. Então grite. Você precisa chamar a atenção do Mestre, porque Ele está passando por aí agora. Chame a atenção do Mestre. Diz a Ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a Ele aí agora. Ele está aí ao teu lado, porque Ele é vivo. Ele ressuscitou, Ele não está morto. E aí ele começou a chamar a atenção do Mestre, mas ele começou a chamar a atenção mesmo. Até que os discípulos começaram a dizer para ele: para com isso, com essa gritaria. Muitos estão querendo te calar, muitos estão querendo fechar a tua boca, mas enquanto você tiver voz, você fala o nome do Senhor, você prega a palavra de Deus, não deixa que o inimigo te cale. Enquanto você tiver fôlego de vida, clame ao Senhor, seja ferramenta nas mãos do Senhor. E quiseram parar Bartimeu, quiseram parar ele, mas Jesus escutou e disse assim: não, tragam ele até mim. Aí trouxeram. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa história aqui, uma história real, é que os discípulos pegaram ele para levar até Jesus. A primeira coisa que ele fez, talvez está faltando isso na tua vida, uma atitude, igual Bartimeu teve, uma atitude. Ele logo desamarrou a capa e lançou a capa fora. Mas por que isso? Tu está dizendo isso, pastora Mara, por que tu está falando dessa capa dessa maneira? Porque essa capa precisa ser tirada, essa capa precisa ser lançada fora. Esta capa vinha arrastando lá no caminho, passando por fezes de animais, passando por coisas imundas, porque ele era cego, ele não enxergava por onde ele passava. Talvez essa capa que você esteja com ela carregando anos, está imunda, está suja, está cheia de lágrimas, porque quando você chorava, você limpava as suas lágrimas com ela. Está carregada de coisas do passado, que não te traz coisa boa. Arranca essa capa nesta tarde e lança fora.
Lança esta capa fora. Esta capa está cheirando mal. Esta capa está cheirando mal, precisa ser tirada de você. Tira esta capa de você, lança-la fora. Lança junto esses pecados fora. Lança essas brechas junto. Lança fora da tua vida. E aí, quando ele lançou fora esta capa, ele chamou e ele lançou fora, tirou de si aquela capa, aquela coisa suja, imunda. E Jesus chegou bem perto dele e disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. Talvez nesta tarde você tenha que pedir isso para Deus. Deus, que eu tenha vista, que eu venha enxergar como uma visão de águia, porque eu não estou enxergando o que está acontecendo, eu não estou tendo entendimento, aquilo que o Senhor está querendo de mim. Peça para o Senhor nesta tarde aquilo que você mais necessita. Bartimeu necessitava naquele momento da vista dele, ele precisava enxergar novamente, para ir correndo lá e reatar o seu noivado, para ir lá e se casar com aquela mulher que ele largou e abandonou, tomar o seu trabalho de novo, que era ferreiro, fazer os seus ferros, suas ferraduras para a casa do rei, e outro serviço que ele prestava. Eu não sei qual que você está precisando agora, eu não sei do que você precisa neste momento, mas eu sei que você tem uma profissão, eu sei que você tem um dom, e você precisa dele neste momento. Peça para Deus agora: Senhor, eu preciso do meu casamento. Senhor, eu preciso dos meus dons. Senhor, eu preciso que o meu esposo seja transformado. Senhor, eu preciso que o meu filho saia das drogas. Senhor, eu preciso que o Senhor dê vida a uma pessoa que está no leito da enfermidade. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha casa, a minha família. Eu preciso que o Senhor dê saúde à minha filha, ao meu filho. Eu preciso, Senhor. Eu preciso desse milagre nesta tarde. O Senhor está aí do teu lado, porque Ele é vivo. O meu Deus, quando foi pregado naquela cruz do Calvário, quando foi rasgado o véu, quando foi tudo consumado, quando houve aquele terremoto e aqueles túmulos dos santos, que foram salvos, que estavam ali por perto, foram abertos. Os santos saíram e começaram a passear pela cidade, visitar suas casas, para que se cumprisse, para que sabesse que o meu Deus era santo mesmo, era filho do Deus vivo. Porque para mim, o meu Deus não chegou a ficar naquela tumba, porque quando ele foi pregado naquela cruz do Calvário, tinha com ele mais dois, um não deu a mínima para a palavra de Deus, mas o outro se arrependeu dos seus pecados, e quando ele se arrependeu dos pecados, o meu Jesus disse assim para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então eu acredito que ele só simbolizou a passagem dele ali pelaquela tumba, que nem era dele, era emprestada. Foi levar aquele ladrão para o paraíso, que não era mais ladrão, mas sim um filho de Deus. Aí voltou imediatamente comunicar aos seus discípulos que ele tinha que deixar uma missão preparada, ele tinha que deixar os teus filhos preparados aqui na terra para seguir o resto da missão. E ele foi ter. Mas primeira coisa, quando ele chegou de volta, que Maria Madalena viu ele, e Maria, ele disse assim: vou até Pedro. Vou até Pedro. Ele estava em espírito, ele podia voar e ia chegar até Pedro em questão de segundos. Mas o que eu quero que você entenda nesta tarde: Deus sabe de você, Deus te conhece, Ele sabe do que você é capaz, como sabia do que Pedro era capaz. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, mas ele sabia do que Pedro era capaz, assim como ele sabe do que você é capaz. Ele sabia que tudo estava na mão de Pedro.
Ele sabe que tem coisas que estão nas suas mãos e depende muitas vezes de você. E ele saiu imediatamente, foi ao encontro de Pedro. A Bíblia diz que ele foi ao encontro de Pedro. Chegando lá, Pedro estava beirando ao mar da Galileia. E disse: Pedro. E Pedro não deu a mínima. Pedro não deu a mínima. Pedro, quem me chama? Sou eu, Pedro. Quando Pedro olhou: a partir de hoje, Pedro, tu não vais mais ser pescador de peixes, mas sim pescador de almas. Aleluia. Tem que ter atitude. Será que o que está faltando na tua vida é atitude? É tomar um compromisso sério com Deus? Será que você tem deixado a desejar? Será que você não tem feito aquilo que Deus colocou no teu coração? Aquilo que almeja como chama dentro do teu peito? Será que você tem deixado de lado para fazer as coisas da carne? As coisas da carne vão ficar aqui, se você não prestar atenção, você morre junto com ela. Mas se você ouvir este fogo que queima dentro do teu peito, este fogo que não se apaga, você vai para o céu com ele. Chegou a hora de Deus saber quem são verdadeiros adoradores. Chegou a hora de Deus ver quem são os verdadeiros crentes fiéis na terra. Chegou a hora de Deus saber quem são os verdadeiros remanescentes de Davi na face da terra. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora. Tudo que Deus tem falado tem se cumprido. Tudo que Deus falou está se cumprindo até agora. Não passou nada desapercebido. Nada. E eu quero te dizer algo. Continua caminhando na presença de Deus. Não é por causa que um vírus veio, as igrejas se fechou, que você também vai morrer espiritualmente. Você tem a sua boca, você tem o seu joelho, você tem o teu contato direto com Deus, porque Ele é vivo. Não se deixe apagar, não deixe a chama se apagar, não deixe a sua fé morrer. O nosso Deus é o mesmo. Ele não falha, Ele não muda. Ele faz milagres. Quantos crentes já morreram na fé nesses dias que nós estamos com as igrejas fechadas? Mas o Senhor me disse esses dias também numa vigília que muitos obreiros não estão preparados para receber as ovelhas que vão chegar depois que as igrejas reabrir. Porque as ovelhas vão chegar com os pelos grandes, com a lã muito grande. E nós vamos ter que parar esses pelos, porque não dá para enxergar quase nem o rosto das ovelhas, porque estavam abandonadas. E assim que nós tosarmos elas debaixo daquela lã, vai ter feridas. E nós vamos ter que colocar as mãos lá e curar essas feridas, passar um bálsamo lá. Mas Deus me diz que nem todos os obreiros estão preparados para colocar as mãos nas feridas, porque muitos iam ter nojo de curar as ovelhas machucadas. Que tipo de obreiro você é que tem medo, que tem nojo de tocar numa ovelha do Senhor para curar? Sabe o que isso significa? Que você não tem amor ao próximo, que você não tem amor à ovelha do Senhor. Tem que curar, irmãos. Vão chegar machucadas, feridas, vão precisar de amor, de um abraço teu, e você com nojo de abraçar a ovelha do Senhor. Muitos não vão querer abraçar por causa do racismo. Jesus me contou isso. Que vergonha! Que vergonha! Sabia, irmãos? Pode clamar ao Senhor.
Pode pedir para o Senhor ungir as tuas mãos para curar essas feridas, porque quem vai passar o bálsamo é você e eu. Não devemos negar, porque amanhã ou depois você vai precisar do abraço dessa pessoa, do acolhimento dessa pessoa. E muitas vezes ela pode virar as costas para você como você fez para ela. Então se prepara, obreiro da casa do Senhor, para curar as feridas das ovelhas que vão chegar, viu? Porque as igrejas muito grandes vão esvaziar, o Senhor falou para mim. Vão esvaziar. Mas eu quero que você esteja preparado, obreiro, obreira do Senhor, presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, estejam preparados, levitas, que vão louvar para acalmar a tempestade do coração delas, estejam preparados, porque o Senhor, quando você se alistou lá, quando você ergueu a sua mãozinha para aceitar Jesus, foi fácil. Agora eu quero ver você usar as ferramentas que Ele te deu para o dia a dia, para a batalha, para a peleja. Não queira ser chamado de soldado covarde, de soldado covarde. Não queira ser chamado de soldado covarde. É a pior coisa que tem, a gente ser inútil. Então use as suas mãos para abençoar o teu próximo, viu? As portas das igrejas vão se abrir. Esteja lá pronto, obreiro, obreira. Esteja lá uniformizado. O uniformizado que eu digo, esteja preparado, com a armadura de Deus, com amor, com carinho, com o bálsamo nas mãos para curar as feridas daquelas que vão entrar lá, para que elas não se percam, porque se você não der amor, não der carinho, não curar essas feridas, o sangue delas vão estar sobre a sua cabeça, por falta de amor, viu? Por falta de socorro, omissão de socorro. O Senhor é bom, irmãos, viu? O Senhor é bom, Ele não olha para as nossas faltas, Ele olha aqui para o nosso coração, o que tem aqui, as nossas qualidades daqui, ó, viu? Aparência para Ele não é nada, Ele não vê você com roupa de marca, o nome da marca da roupa que você está usando, Ele não te vê assim. Então para Ele não importa, viu? Economize o seu dinheiro, seja mais dizimista da casa do Senhor, porque roupa de marca para o Senhor não importa. O que importa é a sua comunhão com Deus, a sua santidade com Deus, o amor que você tem ao próximo, isso que valoriza Deus, você para Deus. É por isso que Deus não aguenta muitas vezes ver você chorando, ver você passando por uma prova do estreito. Ele logo te dá um abraço, logo manda uma resposta para você, porque você é filha dele, você é a menina dos olhos dele. O Senhor não desampara os seus. Só que o Senhor não vai fazer algo voltar para você, para te causar dor, não, viu? O Senhor não vai trazer algo para você, para te causar dor, porque Deus sabe que aquilo te causa dor, te causa sofrimento. Deus vai trazer acalento para o teu coração, vai trazer força para você prosseguir. Mas o que é velho, o que traz sofrimento, o que traz desgaste, o que traz loucura para nós, Deus não traz de volta. A não ser que Deus tenha uma obra muito linda e vai transformar. Mas se não, deixa para lá, irmãos. Deixa para lá. Vamos só pedir para nós, Deus dar força para nós conseguir a viver com Cristo. Porque o resto, irmão, é passageiro, né? O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor, Ele é tremendo. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio às tempestades, o Senhor tem provado para nós que Ele é Deus, viu? Ele é Deus. Cuida da tua vida espiritual, cuida de você, porque num piscar de olho, a gente sai daqui. Nem a roupa que colocaram em você para ser sepultado, irmãos, vai para cima. Não vai. Não vai.
vai ficar lá dentro da sepultura. Então, chegue nem se for com as duas mãozinhas assim, ó, perante Deus. Senhor, está aqui as minhas obras. Elas são pequenininhas, mas eu trouxe para o Senhor. Mas não chegue assim com as mãos vazias. Amém, irmãos? Eu quero abençoar cada um de vocês que pararam para ouvir essa palavra do Senhor. Eu sou a menor da casa, irmãos. Mas o que eu tinha para falar, o que o Senhor me ajuda, eu transmiti para a igreja do Senhor. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. E continue orando pela pastora Mara, que é carente de oração de vocês. E eu estarei orando por vocês, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, tenha uma boa tarde e que o Senhor venha abrir novas portas, novos caminhos. Que o Senhor venha trazer um bálsamo para o seu coração nesta tarde. Amém? Paz do Senhor. Deus abençoe.